Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Irã e nós estamos aqui em uma sessão de comunicações orais da área da linguística no segundo seminário de discentes e egressos, né? Esse é o segundo dia no nosso seminário, hoje é 27 de novembro. Eu tenho a alegria de, com a professora Marcela Paim, estar aqui mediando esse momento de apresentações de comunicações de pesquisas de estudantes e de egressos do nosso programa. A gente vai ouvir agora um estudante do nosso programa, o Gleibson Nascimento, Gleibson Jorge Silva do Nascimento, que vai apresentar um trabalho, A Leitura como Ferramenta no Desenvolvimento da Aquisição Lexical e da Competência. Então, Gleibson, você tem um tempo de relativamente 10 minutos para a exposição, a gente depois vai querer conversar com você para tirar dúvidas e fazer comentários. Boa apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Um bom dia a todos que aqui estão presentes e expresso minha alegria porque a gente está aqui compartilhando esse momento tão importante para todos nós. Vou tentar aqui apresentar para vocês. E o título, como o professor acaba de falar, é A Leitura como Ferramenta no Desenvolvimento da Aquisição Lexical e da Competência Comunicativa. Surgiu a partir das minhas práticas ano retrasado, 2022, em que percebi que os alunos estavam com, vamos dizer, entre aspas, um vocabulário assim bem limitado, quando tentavam usar sinônimos ou tentar se expressar de uma forma diferente, havia uma trava, né? E isso fez com que eu trouxesse atividades para a sala, que a gente vai discutir mais na frente, para que isso não pudesse acontecer, que eles melhorassem seu processo de comunicação em sala de aula e em seus textos escritos. Foi aluno do Fundamental 2, anos finais. E o objetivo desse arquivo, esse artigo, desse trabalho, era evidenciar os processos de aquisição lexical e da competência comunicativa por meio das práticas de leitura de textos verbais. Então, a gente propôs uma atividade de leitura em cada aula, para que ele se familiarizasse com isso e pudesse se aproximar até mesmo do processo de leitura e pegasse gosto por isso, porque infelizmente a gente sabe que os leitores no Brasil diminuem cada vez mais, né? Então, como crianças e adolescentes são o futuro da nação, né? Vamos dizer assim. Então, eles precisam dessa formação leitora, desse engajamento na leitura para que se continue, né, durante sua vida, né? E o próximo objetivo também era identificar estratégias docentes de leitura que corroborem na construção da aquisição lexical e da competência comunicativa, que são algumas propostas didáticas que eu apliquei em sala de aula e foram exitosas e eu compartilho com vocês já já. E também apontar práticas exitosas na construção dessa aquisição. A fundamentação teórica temos como Kleiman, Angela Kleiman, né, de 2013, fala dos aspectos cognitivos que envolvem o processo da leitura. Porque a leitura não é só você olhar para uma palavra e saber ler, dizer, representar aquele signo na fala, na oralidade, não. Tem um processo mental que ocorre, o cérebro, os estímulos e tudo mais, que isso faz com que a leitura possa de fato acontecer. Small e Diniz, de 2001, falam que a leitura como uma formação do ser humano. Então, a leitura nos forma. Além de ser um momento de prazer, um momento de relaxo, passatempo, ou algo do tipo, ela também nos forma enquanto ser humano e enquanto cidadãos. Coy Elias fala sobre a leitura e compreensão, que ler é compreender. Se não houve compreensão, não houve leitura. Isso seja por parte, um ruído por parte ou do leitor, ou também do autor dessa mensagem. E Antunes, 2017, que é uma dedicatória do livro dela que eu tenho, ela deixou para mim escrito que o texto no centro. Irandé, a professora, mostra que o texto deve ocupar a posição central nas aulas. E Orlandi, 88, fala sobre a leitura como formação da unidade lexical, sujeitos e sentidos, a significação. Então, a gente tem
o leitor, o autor da mensagem e os sentidos que ele traz para que a gente possa compreender a sua mensagem. Jaime 71 fala da competência comunicativa. O que é essa competência? É saber falar, quando falar, como falar, a forma de se falar, para que aconteça essa competência, esse desenvolvimento da linguagem. E Marcuski traz o texto e a linguagem. Fala sobre essa questão importante de que o texto ajuda e corrobora na aquisição da linguagem também. A abordagem da metodologia é de pesquisa qualitativa em educação e o método é pesquisa bibliográfica. A técnica é síntese de dados, a análise desses dados trazidos. E a discussão dos resultados, temos aqui que o texto deve ocupar a principal posição em sala de aula, pois é através dele que os estudantes vêm a ter contato com a escrita da língua materna, ou no caso de língua estrangeira, quando estão aprendendo uma segunda língua, e passam a perceber como funcionam os mecanismos linguísticos presentes na leitura. E essa citação de Orlandi, desse texto que eu trouxe como base, diz assim: a leitura é o momento da produção da unidade lexical da realidade significante. E nesse momento, que os interlocutores se identificam como interlocutores e, ao fazê-lo, desencadeiam o processo de significação do texto. Leitura e sentido, ou melhor, sujeitos e sentidos, se constituem simultaneamente nesse processo, nesse mesmo processo. Sujeitos e sentidos são elementos de um mesmo processo, o da significação. E Small traz que a leitura é essencial para a aprendizagem do ser humano, não apenas por ser indispensável na formação intelectual do indivíduo, mas também que possibilita a todos os vastos acessos em um momento de comunicação, informações e ideias. Por que eu trouxe esse tema para a sala de aula? Porque eu propus para eles 20 minutos no começo da aula de uma leitura de um conto, vamos supor, do 6º ano, e mais 20 minutos para a conclusão desse conto no final da aula. E que eles amaram porque puderam ter contato com a leitura e perceber como que funciona o seu processo. E novas palavras aprendemos também o uso de dicionário. Alguns utilizaram online, outros utilizaram o dicionário físico, para que quando a gente não entendesse uma palavra ou uma palavra nova aparecesse, pudesse buscar o significado e aprendesse o que ela significa. E as conclusões diz que a leitura se mostra uma ferramenta excelente no desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, porque auxilia em sua aquisição lexical, corroborando em aumentar e fortalecer o seu repertório linguístico. Desta maneira, o aluno terá a habilidade de se comunicar com mais destreza e conseguirá atingir seus objetivos frente à comunicação. Por meio da leitura em sala de aula, as professoras e os professores poderão auxiliar os alunos, por meio de atividades ou exercícios, a perceber a importância de aprender novas palavras e, consequentemente, poderão se comunicar com uma boa desenvoltura, porque através dessas atividades que eu fiz com eles, as redações melhoraram, palavras novas apareceram, novas construções sintáticas, a forma com que eles se comunicavam melhorou, o uso de sinônimos aconteceram, teve rodas de leitura, processo de escrita, e tudo isso fez com que eles pudessem desenvolver essa capacidade. E com isso percebemos a grande importância da leitura ocupar a posição central nas aulas da língua portuguesa, pois propõe um processo enriquecedor ao desenvolvimento do aluno, enquanto se expressa e poderá se valer do seu repertório lexical apreendido. E aqui temos as referências de base, que entre outras que compõem este trabalho. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham me ouvido bem, porque tivemos aqui a participação do vizinho com as músicas dele. Como de praxe, faz parte, Gleibson. Olha, parabéns, viu? Parabéns e muito obrigado por você ter escolhido compartilhar esse estudo aqui conosco. É um estudo objetivo, muito claro, muito alinhado com uma abordagem comprometida e rigorosa com a ciência. Muito obrigado. Para a gente testemunhar um trabalho assim é uma alegria. Eu gostaria de abrir para as pessoas fazerem comentários ou perguntas. Fiquem à vontade, pessoal.
Val, pode falar. Eu só queria parabenizar a Gleibson pela apresentação do trabalho dele, Irã, porque eu acho que trabalhar a leitura hoje na escola é um grande desafio, principalmente no Fundamental 2, no ensino médio, de modo geral. Olha, gente, se vocês virem aqui as figurinhas passando, é porque eu estou na escola, tá? Aí o militou aqui, já espera com a atividade. Mas, como hoje a gente tem uma prática de produção textual focada no gênero, redação escolar, cada vez mais cedo isso tem entrado na escola e impedido que os meninos tenham desenvolvimento, né, com o plano da linguagem. Eu sempre costumo dizer que nós não somos apenas professores de português, nós somos, na verdade, professores de linguagem. E dentro da linguagem nós temos múltiplos gêneros, múltiplos textos, que a gente deve trabalhar na sala de aula. E a leitura é um dos eixos que mais sofre com essa prática da escrita dentro da escola, né? Então a gente precisa realmente resgatar esse hábito da leitura, de ter o prazer à leitura, ver a leitura como uma prática, um direito, não é, do indivíduo, porque de fato ela nos permite a ampliação dos horizontes de expectativa e ela nos humaniza, porque ela nos toca, ela nos permite acessar dimensões que muitas vezes são silenciadas dentro da nossa unidade de ensino, na perspectiva de atender essa perspectiva da aprovação em vestibulares, em concursos. Então, a leitura é algo que tem sofrido bastante e a gente precisa ter cada vez mais projetos que adentrem no âmbito da leitura, né? A leitura por deleite, a leitura para conhecer outras culturas e, enfim, tocar a nossa humanidade, que cada dia mais tem sido esquecida. Sim, sim. Muito obrigado, Val, por suas considerações. Gleibson, você quer comentar algo relativo a isso que Val falou? Isso, Val, muito obrigado. E é muito pertinente esse raciocínio, porque a gente percebe que a leitura vai sendo escanteada um pouco, porque eu percebi isso desde meu tempo de aluno, e eu gosto de fazer muita conexão nos meus trabalhos com a minha vivência enquanto aluno, porque a gente não era tão acostumado a ler, era mais gramática, e vamos estudar para a prova, porque a gente tem que passar de ano, e a gente se forma no ensino médio e no fundamental, entre outros, mas a gente não se forma enquanto leitor e cidadão nisso, nessa questão. Isso é uma matéria que me entristeceu muito, vinculado em todos os jornais aqui do Brasil, que o Brasil, pela primeira vez, perde milhões de leitores. Fizeram uma pesquisa, né? Então isso é muito preocupante, porque a gente vê, como diz Small Diniz, que a leitura não é pela leitura simplesmente acadêmica, mas uma leitura de formação do indivíduo, a formação do cidadão, não é isso? Então a gente tem que dar uma olhada também para essa questão. Ler, porque os meus alunos naquele tempo, eles não sabiam escrever bem, não sabiam dizer o que eles queriam dizer, porque ele tinha um vocabulário um pouco limitado. Mas através dessas leituras, aprender uma palavrinha nova aqui, outra ali, a gente vai percebendo que pode utilizá-las. Como reorganizar uma sentença para que ela tenha aquele significado que eu quero, porque eu poderia dizer isso é muito difícil, mas eles aprenderam a dizer que através dessa dificuldade, há uma dificuldade neste assunto, e isso eles vão se comunicando de uma forma diferente e não fica engessado aquelas únicas poucas palavras, que são poucas entre aspas, né, que a gente sabe que são milhares de palavras, mas que na forma do seu raciocínio, na construção, né, do seu pensamento, se torna um pouquinho limitado, porque não conseguem se desenvolver. Isso reverberou até mesmo na sua escrita, em que na hora da redação palavrinhas novas foram aparecendo, eles foram se comunicando um pouquinho melhor, e isso que eu trago, eu digo que foi exitoso porque eu vi que os meninos de 12, 13, 14, 15 anos puderam se comunicar numa linguagem de acordo com a sua idade, não como de uma criança de 8 anos, por exemplo, né? Porque a gente sabe que de acordo com a idade, a linguagem vai se desenvolvendo e evoluindo. E a gente tem que tratar desse tema em sala de aula para que a gente não perca mais adeptos da leitura e que a gente possa tentar reverter esse processo. Muito obrigado. Parabéns, Gleibson. Parabéns, Gleibson. Professor. Pode falar, Stick. Sim, bom dia a todos e a todas. Agradecer o trabalho de Gleibson e de outros colegas que já passaram também por aqui.
esse tema de Gleidson, de fato, é um assunto muito interessante, não é? Tocou-me em particular a mim, porque na minha sociedade, não é? Ainda somos estreantes nesse aspecto, quando falamos, não ler por ler, como o Gleidson aqui destacou, mas é uma leitura que nos leva, não é, para o desenvolvimento da nossa consciência crítica, não é? Portanto, promover as competências da leitura e o próprio gosto pela leitura devem ser não só interesse do professor de português, mas também interesse de outros professores, porque são objetivos centrais, porque nós esperamos, não é? Enquanto alunos, enquanto seres humanos que estão a ser preparados para assumir o controle de uma sociedade. E não só isto, nós podemos invocar múltiplas razões, não é? O porquê devemos ler. Estimula a nossa a criatividade, ajudando-nos a ter um pensamento mais abstrato e assim como na nossa imaginação, de podermos viajar para mundos diferentes, não é? Eu já, antes de vir para o Brasil, já pelo menos eu tinha já noção de alguns aspectos culturais do Brasil, não é? Do povo brasileiro. Isso foi graças à leitura, não é? E essa leitura vai nos ainda ajudar, não é? Para o desenvolvimento do nosso caráter, não é? Aumento da tolerância e de compaixão, porque quando nós conhecemos o outro, nesse caso, quando eu leio a realidade brasileira, eu fico a conhecer como é o povo brasileiro, como é lidar com esse povo. Portanto, isto acaba por nos tornar pessoas mais compassivas neste sentido. Não é? Portanto, ler é essencial para não só no aspecto de nós podermos escrever bem e com correção gramatical, mas também é importante na comunicação interpessoal, não é? Saber como dirigir-se para o outro, pois ainda vai nos ajudar a comunicar com mais eficiência, a desenvolver a nossa capacidade de argumentação e a formar opiniões. É muita coisa por dizer sobre a leitura, não é? Eu estive uma vez a ler um documento, já não me lembro, mas ainda os americanos, não é? Alguns estudiosos de linguagem americana estão a tentar fazer um estudo, foi no ano 2019, em relação à leitura. E esses estudiosos chegaram à conclusão que começaram por analisar a questão do desporto e eles invocam a leitura como uma forma uma modalidade desportiva também, porque em porcentagem começaram a analisar que a música, por exemplo, baixa estresse, não me lembro o nível de porcentagem, mas a leitura estava por cima. Começaram por analisar a marcha, não é? Marcha, andar, passeio que alguém possa fazer, isto pode aliviar o estresse. Depois vem a música e depois da música nós vamos ter no patamar, não é? No primeiro patamar a leitura. Quer dizer, nós podemos baixar em grande quantidade, não é? O nosso nível de estresse. E eles ainda invocam que aspecto assim que muitos até podem duvidar, que a leitura até pode fazer acrescer mais anos de vida, não é? Fico por aqui, professor. Obrigado. Obrigado também, Stick. E parabéns novamente, Gleibson.